Olá a todos, professor Emanuel Rosa aqui, vamos dar continuidade nos nossos estudos a respeito de processo penal, né, nesse nosso programa Overdose OAB 32, né, preparatório para a primeira fase. A gente vai começar a falar agora do procedimento no processo penal, né? Vamos falar dos procedimentos, dos ritos. O primeiro deles que a gente vai abordar hoje é o rito ordinário. É muito importante, muito essencial a gente conhecer o rito ordinário, né? Saber direitinho como ele funciona, quais são seus passos, porque ele é utilizado como base, na verdade ele é subsidiário e vai servir como base para todos os demais ritos. Então, se a gente entender o funcionamento do rito ordinário, fica muito mais fácil da gente compreender a dinâmica do processo penal e os demais ritos. Tá? O rito ordinário está previsto lá no artigo 394, parágrafo 1º, inciso 1, do Código de Processo Penal. Então, teremos o rito ordinário quando o processo tiver por objeto crime cuja sanção máxima combinada, né, a sanção máxima em abstrato combinada, for igual ou superior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Então, sempre que nós nos depararmos com um delito cuja pena em abstrato prevista seja igual ou superior a 4 anos, será aplicado, então, será utilizado o rito ordinário do Código de Processo Penal. Tá? Tudo começa lá com a inicial acusatória. Isso a gente já viu, cansamos de ver quando falamos de ação penal. Inicial acusatória é a denúncia do Ministério Público no caso das ações penais públicas e a queixa-crime do querelante nos casos de ação penal privada ou privada subsidiária da pública, né? Artigo 396 do Código de Processo Penal. O processo, então, ele vai se iniciar com a iniciativa do titular da ação penal. Lembra que o artigo 3º-A do Código de Processo Penal, inserido ali pelo pacote anticrime, ele adotou um sistema acusatório puro, né, para o processo penal brasileiro, que afasta qualquer possibilidade para o juiz de substituição da fase de iniciativa na fase pré-processual, na investigação, e de substituição na titularidade da ação penal. Então ficam vedadas todas as formas de iniciativa do juiz, até para preservar aquela ideia do princípio da inércia da jurisdição. Então a gente só vai ter o início do processo, né, com a inicial acusatória, quando o titular da ação penal, tendo elementos suficientes de autoria, materialidade, tendo subsídio suficiente, a justa causa para a propositura da ação, apresenta então a peça inicial, a denúncia no caso do Ministério Público ou a queixa no caso do querelante. Em todos os casos, o juiz já realiza um primeiro juízo de admissibilidade em relação à petição inicial. Isso está previsto lá no artigo 395 do Código de Processo Penal, né? O juiz vai verificar a presença dos requisitos mínimos da inicial acusatória, né? Então aqui eu já tenho uma primeira atuação da jurisdição e eu posso pensar em 2 caminhos a serem seguidos. Primeira possibilidade, né, a inicial, por algum motivo, não atende aos requisitos da inicial previstos lá no artigo 395 do Código de Processo Penal. Hipótese em que o juiz pode, então, rejeitar a inicial acusatória. Né? Pode haver a rejeição da inicial acusatória de plano. Tá? Nesta hipótese, ao titular da ação penal, seja o Ministério Público, no caso da ação penal pública, seja o querelante, no caso da ação penal privada, caberia a possibilidade do recurso em sentido estrito, né? O recurso em sentido estrito seria, então, o recurso cabível da decisão que rejeita a inicial. Mas pode acontecer do juiz analisar, fazer esse juízo de admissibilidade preliminar, verificando os requisitos da inicial acusatória e verificar que está tudo ok. Nesse caso, o juiz então vai mandar citar o acusado, né? É o primeiro ato, a citação do acusado. Porque a gente precisa estabelecer aqui aquela relação tríplice processual, né? Alguns professores utilizam um desenho de pirâmide, mas é meio complicado porque a pirâmide dá uma ideia de superioridade, ao passo que, se nós analisarmos no contexto geral, a gente vai ver que não existe esta relação de hierarquia entre os sujeitos do processo. Cada um ocupa apenas polos diferentes com atribuições diferentes. O que acontece aqui é o seguinte, olha, nós temos no polo da acusação o titular da ação penal que
provoca a iniciativa da jurisdição, né, provoca o Estado juiz e requer a prestação jurisdicional. Então já temos dois sujeitos nessa relação processual. Temos de um lado o titular da ação penal e do outro o Estado juiz, no exercício da jurisdição. Falta então a composição desta relação processual, que se faz com a citação válida. A citação válida, então, é o ato processual que, primeiro, estabelece a relação processual, traz ao processo o acusado, torna o acusado ciente da existência da ação penal, né, e o chama para funcionar no processo. As regras sobre a citação estão previstas lá no artigo 351 e seguintes. Né? A gente não vai precisar ver isso agora, porque eu tenho certeza que vocês já sabem, já assistiram às outras aulas, não tem por que a gente ficar repisando isso. Mas, só para rememorar, a gente pode falar das modalidades de citação previstas no artigo 351 e seguintes do Código de Processo Penal. Né? A gente tem aquela citação por mandado, a citação por hora certa, por edital, por carta precatória ou por carta rogatória, conforme a hipótese. Tá, beleza. Imaginemos então, teve inicial acusatória, recebimento da inicial, citação do acusado. A citação, ela tem uma dupla finalidade. Primeiro, trazer o réu para compor o polo processual, né? Compor a tríplice relação processual no processo penal. E também é o momento de, é a primeira oportunidade dentro do processo para que o acusado responda à acusação. Então a citação tem esses dois efeitos imediatos. Primeiro, compor o polo subjetivo da ação penal, né, a relação tríplice processual. E dar ao acusado a oportunidade de responder à acusação, conforme está previsto lá no artigo 396-A do Código de Processo Penal. Então, a partir da citação, o réu tem 10 dias para responder. A partir da citação, o réu tem 10 dias para responder à acusação. E aí a gente fica, sempre surge aquela dúvida. Qual é a matéria a ser arguída na resposta à acusação? Eu posso ingressar no mérito, pode haver uma discussão de mérito, eu posso adentrar a aspectos probatórios. É interessante isso, não é? Porque a resposta à acusação, ela vem em substituição à defesa prévia, a antiga defesa prévia do Código de Processo Penal, né? E com a reforma, em 2008, a gente passou até a figura da resposta à acusação, né? E ela passou a ter um outro objetivo, até porque é uma possibilidade de você encerrar o processo logo no início, logo no primeiro ato, e dispensando a fase de instrução, quando presentes as situações, as circunstâncias que autorizem a absolvição sumária. Então é muito importante aqui para que a gente não confunda, né? Eu tenho que pensar qual é o momento processual em que eu estou. Eu estou logo no início do processo, logo após o recebimento da inicial acusatória e a citação. Tá? A gente não fala em provas nesse momento. Provas a gente vai discutir lá na fase de instrução, lá na frente no processo. Agora não é o momento. Então, o que a gente pode pensar? Quais são as providências? O que pode ser feito na resposta à acusação? Muito importante, porque a resposta à acusação é também uma peça recorrente na segunda fase da OAB. Isso é importantíssimo a gente ter em mente, né? Então, quais são as providências que a defesa pode tomar na resposta à acusação? O 396A já diz pra gente o que pode ser feito, né? Podem ser opostas as exceções, quaisquer das exceções, né? A defesa pode requerer diligências, pode juntar documentos e, mais importante de tudo, pode arrolar testemunhas, né? Eu não preciso ingressar neste momento na discussão sobre o mérito, na discussão sobre culpa. Eu posso arguir aspectos processuais, exceções de caráter processual, preliminares. Eu posso requerer as diligências que eu entenda pertinentes para o processo e que serão necessárias numa futura instrução. Posso juntar aqueles documentos que vão servir de base para as argumentações no decorrer do processo, em especial na instrução, e arrolar testemunhas. O 39A, ele diz o seguinte, ó, na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa. Tudo o que interesse à sua defesa.
oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação quando necessário. Então, o 396A ele já te dá a fórmula. O que você vai falar? Porque deve haver este cuidado de não tentar discutir provas na resposta à acusação. Não é este o objetivo. Na resposta à acusação, né? Então, quais teses seriam cabíveis na resposta à acusação? Vamos pensar. A resposta à acusação, ela tem duas finalidades. Ela tem uma finalidade preparatória dentro do processo, preparatória, né? E ela tem por objetivo buscar a absolvição sumária quando possível. Então, o que sempre tem que ser constado na resposta à acusação? Aqueles elementos do artigo 396A. Né? Então, arguir preliminares, arguir exceções, tudo o que interessar para a defesa, as provas que se pretenda produzir, as diligências que sejam necessárias, a juntada de documentos e arrolar as testemunhas. Né? Isso é muito importante. E perceba que tudo isso daqui tem um caráter preparatório. Ó, eu vou querer que se faça tal diligência, eu vou juntar tal documento. Né? Eu vou especificar as provas que eu pretendo realizar no decorrer do processo. Eu vou arrolar as testemunhas, que também é uma forma de prova, né, a prova testemunhal. Eu vou arrolar as testemunhas que eu pretendo ouvir na instrução. Né? A discussão de absolvição e culpa vai ficar mais para frente. A discussão sobre as provas vai ficar num segundo momento. Então, eu tenho esse primeiro caráter preparatório. Professor, então, para que serve a resposta à acusação? Como eu disse, o objetivo da resposta à acusação é, nas hipóteses em que seja possível buscar a absolvição sumária. Existirão casos na vida prática em que a absolvição sumária não será possível. A dica é, se você estiver na segunda fase da OAB, identificar que a peça cabível é a resposta à acusação, então obrigatoriamente vai existir alguma dessas teses que a gente vai falar agora, que estão previstas lá no artigo 397 do Código de Processo Penal, né, e que permitem pleitear a absolvição sumária. Né? A mera discordância do acusado, a mera discordância da defesa com as articulações realizadas na inicial não é suficiente para permitir a absolvição sumária. Vão haver hipóteses em que é impossível, na vida prática, você requerer a absolvição sumária. Porque a gente vai ver, dentre as teses possíveis, são teses muito claras. São teses que independem de um prolongamento, de uma dilação probatória. São todas circunstâncias que poderão ser demonstradas ali naquele momento, que o juiz vai poder analisar a argumentação e as provas naquele momento. Se não existirem essas provas naquele momento, não será possível ao juiz a absolvição sumária. O que diz o 397 para a gente? Né? Ele traz lá as hipóteses de absolvição sumária. Primeira delas, a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato. A causa excludente de ilicitude do fato. Aí você está lá na sua segunda fase da OAB. Né? Está fazendo a prova, descobriu que é uma resposta à acusação. Puxa, professor, como que eu descubro que é uma resposta à acusação? É fácil. A fase preliminar já vai ter ido. Né? O inquérito, o PIC, qualquer meio de produção de provas, aliás, qualquer meio de obtenção de indícios de autoria e materialidade realizados na fase pré-processual já está concluído. Né? O inquérito policial foi instaurado e relatado, foi remetido ao Ministério Público ou foi trasladado ao querelante. Né? A inicial acusatória foi oferecida, então o Ministério Público ofereceu denúncia, o querelante ofereceu a queixa-crime. Né? Houve a citação do acusado. E aí ele te procura na condição de advogado para tomar as medidas jurídicas cabíveis. Via de regra, neste momento, nós estaremos falando da resposta à acusação. Salvo uma hipótese absurda lá de qualquer outro incidente que a gente não está pensando aqui no momento, seria a resposta à acusação, né, na sua peça da OAB. E aí você teria que procurar no problema alguma dessas teses que a gente vai tratar agora. Primeira delas, a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato. Excludente de ilicitude, a gente estuda lá no direito penal. O que nós temos como excludente de ilicitude? Estado de necessidade, legítima defesa,
estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Numa situação teórica, numa situação, num exercício, né, na segunda fase da OAB, pensando já, ou mesmo na primeira fase, e aqui é muito importante a gente ter isso em mente, a existência de uma causa excludente de ilicitude tem que ser alegada aqui na resposta à acusação. Ela tem que ser demonstrada na resposta à acusação, porque ela é uma hipótese que autoriza o juiz a absolvição sumária do acusado. Então a gente tem que ficar bastante atento a isto. Segunda possibilidade aqui, segunda hipótese, segunda tese que a gente pode trabalhar numa resposta à acusação: a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo a inimputabilidade. Então, todas aquelas causas excludentes da culpabilidade, com exceção da inimputabilidade. Por que com exceção da inimputabilidade? Porque inimputabilidade é matéria de prova. É matéria que terá que ser discutida em sede probatória. Lá no dialógico, a gente vai ter que dar chance para as partes se degladiarem e produzirem provas. Agora, salvo a inimputabilidade, qualquer outra causa excludente de culpabilidade e que seja manifesta pode ser arguída em sede de resposta à acusação e ensejar a absolvição sumária. A terceira tese que a gente pode trabalhar ainda na resposta à acusação é que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Pode acontecer, da inicial acusatória articular fato que não constitua crime. É uma hipótese em que a conduta imputada não constitui crime por ausência de qualquer dos elementos. Eu posso arguir aqui então uma excludente de tipicidade? Posso, é a hora, para tentar demonstrar que o fato não caracteriza crime. Certo? E a quarta tese que a gente pode trabalhar é a existência de qualquer causa extintiva da punibilidade do agente. Então a gente tem que ficar muito atento, na segunda fase, ficar muito atento para a redação do problema, para as informações que o enunciado te dá. É um enunciado longo que você vai ter que ler com calma e o mais importante, conseguir identificar quais as informações trazidas ali são de fato relevantes, o que realmente importa, o que serve para a gente trabalhar. Porque se eu estiver trabalhando numa resposta à acusação, eu vou ter que buscar arguir exceções, então vai ter exceções, eu vou ter que requerer as diligências que eu pretendo realizar, vou ter que pleitear a juntada de documentos caso existam, não posso esquecer jamais de arrolar as testemunhas, e as teses de direito que eu posso trabalhar na resposta à acusação, buscando a absolvição sumária, são aquelas previstas no artigo 397. Existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato, existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salva a inimputabilidade, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, ou então a existência de uma causa extintiva da punibilidade do agente. É isso que o juiz vai analisar para verificar a possibilidade da absolvição sumária. Então, se você fez lá a sua peça bonitinha, existia uma das causas do 397 e foram devidamente articuladas. O juiz conheceu a sua argumentação, e dá razão à resposta à acusação. Solução, ele julga procedente a resposta à acusação e, como consequência, a absolvição sumária. Percebe? Se eu estivesse tratando de um processo, acabou aqui. O processo acabou aqui. Mas a acusação? Ela faz o quê? O Ministério Público ou o querelante, o que eles podem fazer no caso de absolvição sumária? Resposta, o recurso da decisão que reconhece a absolvição sumária, que decreta a absolvição sumária, é apelação. Apelação. O recurso cabível aqui seria apelação. Mas vamos pensar numa outra possibilidade. Veja que o processo ele funciona assim. No processo eu tenho os caminhos que eu posso seguir. Realizei a minha peça lá, não esqueci de arguir as exceções cabíveis, as preliminares pertinentes, não esqueci de requerer as diligências que eu pretendo produzir, não esqueci de juntar os documentos que eu pretendo que sejam analisados no processo e não esqueci de arrolar testemunhas. Não havia nenhuma das causas do 397, ou
o juiz não as reconheceu, né? Apesar de eu ter arguído, não está muito claro, depende ainda de uma dilação probatória, o fato merece ser discutido. Então o juiz não vai dar procedência, né? A minha resposta à acusação vai ser improcedente, não sendo caso de absolvição sumária, né? O que vai acontecer é o recebimento da peça acusatória. Então o juiz agora recebe a inicial acusatória e manda, né? Designar audiência de instrução e julgamento. Lembra daqueles princípios que a gente tratou lá no começo, quando começamos a falar de processo penal, né? A gente tinha lá o princípio da oralidade, né? O princípio da unidade dos atos processuais, o princípio da identidade física do juiz, né? Tudo isso conduz à regra do processo penal brasileiro de que as audiências se realizem num único ato, né? É a tal da audiência una, em que as partes vão fazer a sustentação oral. Por isso que qualquer prova que você pretenda, qualquer requerimento de diligência, qualquer juntada de documentos, tem que ser feito lá atrás. Posso fazer antes? Posso fazer até alguns dias antes da audiência de instrução e julgamento? Até pode. Lembra do princípio da paridade de armas, né? Então, para cada oportunidade em que for juntado ou requerido alguma diligência, vai ter que ser oportunizado a parte contrária se manifestar a respeito do princípio da paridade de armas, né? E não existe no processo penal aquela história da prova surpresa, né? De eu esconder uma prova, esconder uma testemunha e apresentar no dia da audiência. Isso não existe. Importante aqui no rito ordinário, o prazo para designação da audiência de instrução e julgamento, 60 dias. 60 dias, certo? O que a gente faz na audiência de instrução e julgamento? Né? Já que ela rege aqui o princípio da unidade dos atos processuais, da audiência una, o que eu vou fazer? O Código de Processo Penal estabelece as providências que serão realizadas, inclusive a ordem que deve ser obedecida. E aqui é importante porque a inversão dessas providências, né, pode ensejar ofensa ao princípio do devido processo legal. O princípio constitucional gera nulidade absoluta. Nulidade absoluta anula o ato e tudo o que for feito posteriormente, né? Tem que ficar muito atento a isso. Então, o Código de Processo Penal estabelece a sequência dos atos que devem ser realizados na audiência de instrução e julgamento, né? Só não esquece aqui, se eu estiver falando de rito ordinário, o prazo dessa audiência, 60 dias. Tá? E qual é a sequência dos atos a serem realizados aí? Né? Primeiro, a declaração do ofendido. Naqueles casos, é evidente que o ofendido esteja vivo. Né? Mas se o ofendido estiver morto, não é crime doloso contra a vida? Não necessariamente, a gente pode estar tratando de um homicídio culposo. Né, um homicídio culposo consumado em que o ofendido não esteja mais presente ou que o ofendido não seja localizado. Mas o primeiro ato, declaração do ofendido. Segundo ato, aí logo na sequência, a inquirição das testemunhas de acusação. As testemunhas de acusação precisam ser ouvidas. E qual é a quantidade de testemunhas que podem ser arroladas no rito ordinário? O máximo de 8 testemunhas para cada uma das partes. Então, acusação e defesa, cada qual pode arrolar até 8 testemunhas. Tá? A inquirição das testemunhas de acusação, em seguida a inquirição das testemunhas de defesas. Né? Depois da inquirição das testemunhas, vem o esclarecimento dos peritos. Né? O que é o esclarecimento dos peritos? É aquela oportunidade em que as provas técnicas, que normalmente são produzidas lá na fase pré-processual, né? Laudo pericial, normalmente é feito no inquérito. Pode acontecer no decorrer do processo? Até pode, mas via de regra acontece na fase pré-processual, até porque existem aquelas provas que são irrepetíveis, que se não for realizada a perícia no momento do fato, ali no arder dos fatos, se perde a prova. Né? Aqui, então, a gente está falando de uma hipótese em que peritos prestam esclarecimentos a respeito do conteúdo de prova técnica dos autos. Lembra lá da resposta à acusação?
em que estabelece lá que você tem que requerer diligências, né? Uma das diligências possíveis e de serem requeridas lá na resposta à acusação é o esclarecimento dos peritos, ou que o perito se manifeste por escrito a respeito de algum ponto no documento pericial, ou mesmo requerer a oitiva do perito, a presença do perito, para que ele esclareça pessoalmente qualquer dúvida em relação a esses aspectos periciais, documentos técnicos periciais que integram os autos. Depois dos esclarecimentos dos peritos, a cariação. As acareações. Acareações é o ato processual em que você coloca frente a frente pessoas com narrativas conflitantes para tentar afastar equívocos, né? Ou impressões mal resolvidas, né? nas narrativas, especialmente das testemunhas. Tá? Então, acareações. Depois das acareações, reconhecimento de pessoas e coisas. Né? E atento aqui, porque o procedimento de reconhecimento de pessoas e coisas é tratado no Código de Processo Penal, então existe lá todo um procedimento, uma ritualística que deve ser observada para que esse reconhecimento seja válido e aceito no processo. E depois do reconhecimento, último ato na audiência de instrução, né, é o interrogatório do acusado. Então o acusado ele fala por último no rito ordinário do Código de Processo Penal. O acusado, o seu interrogatório é o último ato na fase de instrução. Bom, vencidos esses atos, acaba a fase de instrução e vai cada um para sua casa? Não. Por quê? Dependendo do desenrolar desta audiência, então, da declaração do ofendido, da inquirição das testemunhas, da acusação, da defesa, do esclarecimento dos peritos, das acareações e aquele cruzamento de informações que é realizado ali na audiência de instrução, a gente pode ter algumas consequências, né? Se tudo transcorrer normalmente, não existe nenhum ato complementar a ser realizado. Então, está tudo tranquilo, a instrução seguiu seu caminho normal, não tenho nenhum ato complementar a ser realizado, né? Então, eu passo agora para a fase de sustentação oral. Lembra, princípio da unidade dos atos processuais, audiência una? Princípio da oralidade, as partes se manifestam oralmente, então agora é a hora da sustentação oral. A acusação fala por 20 minutos, prorrogável por mais 10, e a defesa por 20 minutos, prorrogável por mais 10. E, na sequência, o juiz deve proferir a sentença. Então aqui a gente concluiria a audiência de instrução e julgamento com a sentença proferida pelo juiz na própria audiência. E aí, dependendo da natureza da sentença, caberia lá os recursos, né? Normalmente aqui a gente pensaria em uma decisão terminativa do processo, né? Até ela põe fim a esta fase processual, analisando o mérito. Então, se fosse uma sentença absolutória, caberia a acusação, apelação. Se fosse uma sentença condenatória, caberia a via de regra da defesa, uma apelação, né? O recurso cabível aqui para qualquer das partes seria a apelação, salvo naquelas hipóteses, lembra sempre dos embargos de declaração, né? Aquele recurso destinado a esclarecer pontos obscuros, omissos, contraditórios nas decisões. Posso opor embargos de declaração da sentença? Posso, na verdade eu posso opor embargos de declaração para praticamente todas as decisões judiciais, todos os atos judiciais com conteúdo decisório. Toda vez que o juiz se manifesta e decide alguma coisa, se houver omissão, se houver contradição, se houver obscuridade, se houver omissão, caberá então embargo de declaração. Se não for o caso de embargos, naturalmente aqui nós falaríamos no recurso de apelação. Tá? Mas também podem ocorrer outras coisas. Pensa que da instrução, da audiência de instrução, surja a necessidade de realizar diligências complementares.
né, provas que não foram discutidas porque não se sabia da sua possibilidade, da possível existência antes da audiência de instrução, né? São diligências complementares que surgem como consequência da audiência de instrução. Então, neste caso, o juiz vai mandar que se cumpram essas diligências, né? Agora, a requerimento das partes. Tá? E já não vai dar mais para fazer a sustentação oral, porque eu estou na dependência de outros atos que precisam ser realizados, né? Então eu não perco a audiência, aproveito a audiência, né? Só que eu não vou poder dar continuidade, não vou passar para a fase de sustentação oral e nem para a fase de sentença. Eu vou ficar na dependência, aguardando o cumprimento dessas diligências faltantes, né? Também pode surgir o caso, né, imagine uma situação, um caso muito complexo, né, um caso, por exemplo, que envolva múltiplas vítimas e múltiplos autores, múltiplos réus com defensores diferentes, né, em que eu tenho uma quantidade imensa de testemunhas inquiridas, que eu tenha uma quantidade imensa de provas periciais a serem discutidas, algo que não seria possível de tratar a contento, né, com o cuidado necessário ali nos 30 minutos que é reservado para a sustentação oral, né? E nem o juiz poderia analisar ali imediatamente para proferir a sentença. Nesses casos, então, dependendo, né, surgindo a necessidade de diligências complementares ou de acordo com a complexidade do caso reconhecida pelo juiz, né? No primeiro caso, será determinada a realização das diligências e, uma vez cumpridas, nós passaríamos para as alegações em memoriais. Então, em qualquer um desses casos, depois de cumpridas as diligências ou, então, sendo o caso muito complexo, nós passaríamos para as alegações finais em memoriais. Primeiro se manifesta a acusação no prazo de 5 dias, e depois a defesa no prazo de 5 dias. Né? E depois disso, partimos para a sentença, né? O juiz vai, então, depois das alegações das partes, proferir a sentença. Então, aqui tem umas armadilhas relacionadas àquela ideia do devido processo legal, né? Imagina aqui, ó, que nesse espaço, após as alegações em memoriais, a defesa se manifestou. Aliás, a acusação se manifestou em alegações finais, depois a defesa se manifestou em alegações finais, e aí foi juntada uma prova. Qualquer tipo de documento, qualquer tipo de elemento probatório foi juntado após. O juiz já não pode sentenciar, né? Porque aquela prova precisa ser apreciada novamente pelas partes no processo, o princípio do contraditório. E eu tenho que observar estas regras do devido processo legal. O juiz não quer saber e profere a sentença. Bom, ele não quer saber, ele proferiu a sentença é nula. Nula por ofensa ao princípio do devido processo legal. Certo? Ofensa ao princípio de paridade de armas, ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório. Tá? Então, somente depois que tudo foi exaurido pelas partes, depois das alegações finais em memoriais da acusação e da defesa, nesta ordem, é que então será proferida a sentença. Com isso, a gente conseguiu fazer aqui um desenho geral de como funciona, né, o funcionamento do procedimento ordinário no processo penal, né, do rito ordinário no processo penal. Mas vamos continuar aqui a nossa conversa, porque tem assunto ainda, né? A gente pode falar também, não devemos falar do rito sumário. Rito sumário está previsto lá no artigo 394, parágrafo 1º, inciso 2, né? E será utilizado, né, o processo obedecerá ao rito sumário quando tiver por objeto crime cuja sanção penal combinada seja inferior a 4 anos de pena privativa de liberdade. Então, se eu tenho um crime lá com pena igual ou superior a 4 anos, rito ordinário. Pena inferior a 4 anos, rito sumário. Aqui a gente vai ficar atento, porque tem um detalhezinho aí que vocês já devem ter sacado e que eu vou falar oportunamente. Tá? Então, rito sumário. Crimes com pena máxima em abstrato inferior a 4 anos. De novo, lembra que eu falei para vocês? Olha, se você entender o rito ordinário, né,
Os demais ritos ficam muito mais fáceis de compreender, porque nós vamos ter, na verdade, salvo raríssimas exceções, adequações adequações procedimentais, né? Então, o rito ordinário é a base e os demais ritos, via de regra, se espelham nele e se baseiam no seu funcionamento para se estabelecer. Então, de novo aqui, começamos com a inicial acusatória. Se for ação penal pública, Ministério Público através da denúncia. Se for ação penal privada ou caso de ação penal privada subsidiária da pública, o querelante, se valendo da queixa-crime, né? Também temos aquela hipótese do juízo de admissibilidade. O juiz vai verificar os requisitos da inicial, no artigo 395 do Código de Processo Penal. Professor, mas qual uma hipótese em que o juiz pode rejeitar a inicial? Olha, é só você pensar assim: crime de ação penal pública condicionada. Né? Condicionada a quê? Condicionada à representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça naqueles casos em que a lei expressamente prevê. Vamos pensar que seja caso de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. A representação do ofendido, a gente já viu, é condição de procedibilidade da ação penal. Imagina que o Ministério Público, num crime de ação penal pública condicionada, oferece a denúncia sem antes ter colhido a representação do ofendido. Né? Seria uma das hipóteses de recusa, né? De rejeição da inicial. Né? E aí a gente vem para todo aquele caminho que a gente fez antes. Né? Se for caso de rejeição da inicial, o recurso cabível para a parte interessada será o recurso em sentido estrito. Se não for caso de rejeição, o juiz vai mandar citar o acusado. As regras da citação obedecem lá ao artigo 351 e seguintes do Código de Processo Penal. Né? Resposta à acusação também a gente já tratou no rito ordinário, né? Aquela hipótese em que as providências do 396A têm que ser requeridas, a gente já viu, e as teses a serem tratadas são aquelas do 397. Estamos buscando absolvição sumária naqueles casos em que é possível. Professor, uma hipótese de absolvição sumária. Lembra quando a gente tratou da ação penal privada? Tratamos da ação penal privada e falamos das hipóteses de renúncia ao direito de queixa, renúncia que pode ser expressa ou tácita, e vimos lá aquelas hipóteses em que a renúncia em relação a um dos réus se estende aos demais, certo? Isso a gente aprendeu lá quando falamos da ação penal privada. Se a gente tivesse isso numa situação concreta ou no nosso problema da segunda fase, pronto, eu teria uma tese pertinente lá do 397. Qual? 397.4. Eu tenho ali presente uma causa extintiva da punibilidade. Eu teria que argumentar a existência de uma renúncia expressa ou tácita, dependendo em relação a um dos réus ou em relação... Eu teria que demonstrar isso na resposta à acusação. E nessas hipóteses, eu teria absolvição sumária. Recurso para absolvição sumária, apelação. Né? É uma pegadinha, olha só, que nunca caiu na OAB, mas que não custa nada a gente ficar atento. Imagina lá que você está trabalhando, né? Você está advogando na peça pelo querelante. E a inicial acusatória, né, é recebido, o réu é citado, apresenta a resposta à acusação e o juiz julga procedente a resposta à acusação e reconhece a absolvição sumária do querelado. Né? Aí é dizer para você, você na condição de advogado do querelante, né, adote a medida judicial cabível, dentro do prazo legal. Então, qual seria a saída aqui? Apelação. Né? E olha só, é uma peça que é recorrente da segunda fase da OAB, talvez seja uma das mais pedidas na segunda fase da OAB, mas que neste contexto eu não me lembro de ter caído. Né? Então seria, se a banca quisesse mudar alguma coisa ali no caminho, seria uma possibilidade, a apelação da absolvição sumária na ação penal privada. Vixe, né? Já pensou? Mas não sendo o caso de absolvição sumária, aqui teríamos a hipótese de audiência de instrução. Nesse caso, 30 dias.
A partir daqui a gente segue a mesma sistemática do rito ordinário. Então, temos aqueles atos praticados na audiência de instrução, declaração do ofendido, inquirição das testemunhas de acusação, que agora são no máximo 5, inquirição das testemunhas de defesa, agora no máximo 5, esclarecimento de peritos, acariação, reconhecimento de pessoas ou coisas e interrogatório do acusado. E aí a gente vai para aquela fase. Se eu estiver tratando do princípio da oralidade, da unidade dos atos processuais, sustentação oral e, na sequência, sentença. Se não for o caso, né, houver requerimento de diligências complementares ou havendo a necessidade por conta da complexidade do caso reconhecida pelo juiz, as alegações finais serão apresentadas em memoriais. Primeiro a acusação, depois a defesa e, em seguida, a sentença. Lembra, para a gente manter esses aspectos aqui. Qualquer falha implica em ofensa ao princípio do devido processo legal. Tá? Agora a gente vai entrar no rito sumaríssimo. Rito sumaríssimo, ele já é um pouquinho mais complexo. A gente vai pegar aquela estrutura básica do rito ordinário, não pode esquecer ela, porque ela é a nossa base para trabalhar, mas aqui a gente vai ter que fazer algumas adequações. As adequações já começam lá na fase preliminar. Né? O rito sumaríssimo, ele se destina àquelas infrações penais de menor potencial ofensivo. Né? Então, crimes com pena máxima em abstrato de até 2 anos ou todas as contravenções penais. Quando nós tivermos essa situação, estaremos diante do rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo, ele opera alterações desde a fase pré-processual, né? Numa situação de flagrante, né, estado flagrancial de uma infração penal de menor potencial ofensivo. A alternativa ao flagrante é o termo circunstanciado de ocorrência. Então, se o autor do fato, no caso de infração penal de menor potencial ofensivo, assumir perante a autoridade policial o compromisso de comparecer em juízo, né, quando não for possível a sua apresentação imediata, a autoridade policial, então, ao invés de lavrar auto de prisão em flagrante, vai lavrar o termo circunstanciado. Então, a gente já tem essa primeira alteração. Né? Superada esta primeira fase, a fase inquisitorial do procedimento no rito sumaríssimo, nós entramos na fase processual. Só que esta fase processual também está dividida em 2 fases. Dentro da fase processual, no rito sumaríssimo, eu vou falar numa fase preliminar e numa fase processual propriamente dita. Então, o primeiro ato que a gente vai pensar na fase preliminar é a audiência preliminar de conciliação, prevista lá no artigo 72 da Lei 9.099 de 1995. Então lá, presentes o juiz, o juiz ou o conciliador, o representante do Ministério Público, o autor acompanhado de advogado, a vítima acompanhada de advogado, nós passamos para a audiência preliminar de conciliação, certo? Se o autor estiver não comparecer, né, a denúncia será oferecida em audiência, de maneira oral, né? E a citação do acusado vai se operar na forma do artigo 66. E aí a gente vai para a fase processual. Se a vítima não comparecer nessa audiência preliminar de conciliação, né, e nós estivermos tratando de uma ação penal privada ou de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, e a vítima não comparecer na audiência de conciliação, isso será interpretado como uma renúncia ao direito de representação ou queixa e vai ensejar a extinção do processo. Né? Então, se a vítima não comparece na audiência preliminar de conciliação e nós estivermos tratando de ação penal privada ou ação penal pública condicionada à representação, a consequência será o reconhecimento de renúncia ao direito de representação ou queixa e daí a extinção do processo. Mas vamos imaginar que todas as partes estejam presentes. Né? A primeira providência a ser observada é a possibilidade da composição civil dos danos. A primeira providência que a gente vai verificar é se existe a possibilidade da composição civil dos danos, lá nos termos do artigo 74 da Lei 9.099. Né? Havendo
a composição civil dos danos? Então, uma vez aceita pela vítima e pelo acusado a composição civil dos danos, e se nós estivermos diante de ação penal privada ou ação penal pública condicionada, a composição civil dos danos ela equivale à renúncia ao direito de representação e queixa, e também vai conduzir à extinção do processo. Tá? Mas vamos pensar, não é caso de composição civil dos danos, ou então não é caso de ação penal privada, nem ação penal pública condicionada. Né? Se não houver a composição civil dos danos e nós estivermos diante de uma ação penal privada, o querelante oferece ali então a queixa na própria audiência, de forma oral, né? E o autor é citado na própria audiência e nós vamos para a fase processual. Se nós estivermos falando de ação penal pública incondicionada, o titular é o Ministério Público, né? Aqui o Ministério Público tem duas alternativas. Ele pode requerer o arquivamento do processo, o arquivamento do inquérito, desculpe, o arquivamento quando não exista justa causa para a ação penal, ou ele pode fazer a proposta de transação penal, a proposta de aplicação imediata de pena privativa, a de pena não privativa de liberdade, lá nos termos do artigo 76 da Lei 9.099. Né? A gente só tem que ficar atento aqui a um aspecto. A titularidade, a prerrogativa de oferecer a transação penal é do titular da ação penal, do Ministério Público. Né? Mas é um direito subjetivo do acusado. Então, preenchidos os requisitos do artigo 76 para o oferecimento da transação penal, o Ministério Público não escolhe, né, se é oportuno ou necessário o oferecimento da transação. Preenchidos os requisitos legais do artigo 76, o Ministério Público está obrigado a oferecer a transação penal, sob pena de nulidade. Sob pena de nulidade, anula o ato e anula tudo que fizer posteriormente. Acontece bastante nos problemas da segunda fase de você estar seguindo o rito processual sumário ou sumaríssimo, em que não se fala da transação penal via de regra, né? Não é oferecida a transação penal. Né? Tem inclusive problema em que era caso do oferecimento de transação penal no rito sumário. Aí o promotor alegou que não iria, isso problema da segunda fase da OAB. O promotor arguiu que não iria oferecer, não era caso de oferecimento de transação penal, porque não se tratava de infração penal de menor potencial ofensivo. Isso aqui é uma armadilha, porque apesar da transação penal vir prevista na Lei 9.099, que disciplina os juizados especiais criminais e trata das infrações penais de menor potencial ofensivo, a transação penal é uma medida de política criminal despenalizadora. Ela não se aplica somente às infrações penais de menor potencial ofensivo. Então fica atento aqui. Tá? Se for caso de ação penal pública condicionada, para que o promotor tome qualquer uma dessas medidas, ele precisa antes da representação do ofendido, que tem que ser ofertada ali na audiência. Então, artigo 75 da Lei 9.099. Se o ofendido, no caso de ação penal pública condicionada, oferecer a representação, né, seguimos esse caminho, ou do arquivamento ou da transação penal. Se o ofendido não oferecer a representação, então implica na renúncia ao direito de representação e extinção de punibilidade, como nas outras hipóteses que nós vimos anteriormente. Tranquilo, beleza? Bom, não é caso de arquivamento, não é caso... Bom, sendo caso de transação penal e aceita a transação penal, né, nós vamos para a extinção do processo. Aqui fica atento porque o descumprimento das condições impostas na transação penal, né, o descumprimento da pena restritiva de direito imposta na transação penal, restitui ao Ministério Público, tá, o processo nesta fase. Então, o caminho seria o oferecimento da denúncia. Né? Oferecimento da denúncia, se nós estivéssemos falando da audiência, seria a denúncia oral em audiência, o autor seria citado em audiência e nós passaríamos para a fase processual. Beleza? Agora a gente pode começar a tratar da fase processual no rito
sumaríssimo. Né? Então, não havendo composição civil dos danos e não sendo aceita a proposta de transação penal, será ofertada em audiência denúncia oral ou queixa oral. Presente o autor, ele será citado na mesma oportunidade, recebendo cópia da peça acusatória. Se o autor não estiver presente, ele será citado na forma do artigo 66 da Lei 9.099. Então, a inicial acusatória, denúncia também, na forma do artigo 77 caput, se for ação penal pública, e queixa, artigo 77, parágrafo 1º, se nós estivermos diante de uma ação penal privada. Né? Ausente o autor na audiência preliminar, a citação em cartório, na forma do artigo 66, né? Conforme prevê o artigo 78, parágrafo 1º da Lei 9.099, e se o autor estiver presente na audiência preliminar, a citação se faz pessoalmente na audiência, na forma do artigo 78 caput. Transação penal, a gente já viu ali, ela acontece na fase preliminar, mas ainda assim, né, na fase processual, tenta-se novamente a proposta da aplicação imediata de pena não privativa de liberdade. O artigo 79. No dia e hora designado para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido a possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta do Ministério Público, proceder-se-á nos termos do artigo 72, 73, 74 e 75 da Lei 9.099 de 95. Essa é a previsão do artigo 79. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que não preclui, né, não operará a preclusão da possibilidade da composição civil dos danos, nem da proposta de transação penal, né, se o réu não estava presente ou se ele não pôde, por algum motivo, se manifestar a respeito desses assuntos. Bom, não sendo o caso de transação penal, não sendo o caso de composição civil dos danos, a gente vai ter que ir para a fase processual mesmo. Então a gente vai para a audiência de instrução e julgamento, lá nos termos do artigo 81 da Lei 9.099. Resposta à acusação em forma oral. E o juiz pode receber ou não a inicial acusatória. A rejeição da peça acusatória vai ensejar apelação no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 82 da Lei 9.099. Então, não é a mesma apelação do Código de Processo Penal. É a apelação da Lei 9.099 e a gente vai falar dela daqui a pouquinho. Né? Não sendo o caso de rejeição, a gente passa para a instrução. Oitiva da vítima, oitiva das testemunhas de acusação, oitiva das testemunhas de defesa, né? Que agora as testemunhas a serem arroladas são no máximo 3, né? E essas testemunhas devem ser trazidas no dia da audiência ou então deve ser requerido pelo interessado a intimação no prazo de até 5 dias antes da audiência. Isso está lá no artigo 78, parágrafo 1º e 3º da Lei 9.099. Então, oitiva das testemunhas, interrogatório do autor, debates orais entre acusação e defesa, e, finalmente, a sentença. Desta sentença, caberá a possibilidade dos embargos de declaração, conforme prevê o artigo 83 da Lei 9.099, e não sendo o caso de embargos de declaração, caberá apelação no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 82 da Lei 9.099. Aqui vem o detalhe. O prazo da apelação no juizado especial, 10 dias. 10 dias úteis, né? Lembra aquela história lá da contagem dos prazos no processo penal? Quando nós falamos em juizado especial criminal, nós tratamos em dias úteis. E essa apelação, ela não vai para o Tribunal de Justiça, como ocorreria nos termos do Código de Processo Penal. Ela vai para a turma recursal, uma turma composta por 3 juízes em exercício no 1º grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado. Então aqui a gente conseguiu fazer um quadro geral a respeito do rito ordinário, do rito sumário e do rito sumaríssimo no processo penal. Vamos pensar num resumo aí? Então, rito ordinário, crimes com pena máxima igual ou superior a 4 anos, peça acusatória, denúncia ou queixa, dependendo do titular da ação penal. Sequência, citação, resposta à acusação no prazo de 10 dias. Posso ter absolvição sumária. Se não houver absolvição sumária, o recebimento da peça acusatória. Lembra, no rito ordinário, 8 testemunhas.
Passamos então à audiência de instrução e julgamento e, conforme a complexidade do caso ou o requerimento de diligências, as alegações serão apresentadas em memoriais no prazo de 5 dias. Primeiro acusação, depois defesa. Se não for o caso, a sustentação oral acontecerá na própria audiência, né? Acusação e defesa, e na sequência, sentença. Rito sumário, crimes com pena máxima de até 4 anos. Eu tenho, professor, por que você não fala logo? Crimes com pena máxima entre 2, mais que 2 e até 4 anos. Por que eu não falo isso? Porque dependendo da situação, dependendo dos incidentes processuais no rito sumaríssimo, por exemplo, o réu não é encontrado para ser citado lá no rito sumaríssimo. O processo, então, passa a seguir pelo rito sumário, né? Porque as formas de citação na Lei 9.099 são limitadas. Não existem as mesmas formas de citação que o Código de Processo Penal. Então, pode acontecer de uma contravenção, de uma infração penal de menor potencial ofensivo, eventualmente tramitar pelo rito sumário. Então, tem que ficar atento a isso. Então, a regra é crimes com pena máxima de até 4 anos. Segue o mesmo esquema lá do rito ordinário, diferença aqui é a quantidade de testemunhas, né, que seriam 5. E, como falamos lá, o rito sumaríssimo, Lei 9.099, crimes com pena máxima de até 2 anos, previstos no Código Penal ou na legislação penal especial, e todas as contravenções penais. Aqui a gente tem toda aquela bagunça, né, da alteração na fase pré-processual, a divisão da fase processual em uma fase preliminar e uma fase processual propriamente dita. Então a gente começa lá com o termo circunstanciado, passa para a audiência preliminar de conciliação, verifica a composição civil dos danos, verifica a transação penal, aí você vai ter o oferecimento da inicial acusatória, citação. Aqui as testemunhas são em número de 3 para cada uma das partes, né? A audiência de instrução e julgamento ela vai obedecer uma ordem diferenciada. Então, primeiro eu tenho que ter a proposta de transação penal ou composição civil dos danos, a resposta à acusação oral, o recebimento da peça acusatória, a oitiva da vítima, a inquirição das testemunhas de acusação, a inquirição das testemunhas de defesa, o interrogatório do acusado, os debates e aí, então, finalmente, a sentença. Aqui a gente conseguiu, então, estabelecer um quadro geral a respeito dos ritos, né? Rito ordinário, rito sumário e rito sumaríssimo no processo penal, tá bom? Só que vou adiantar para vocês, deu até uma tremida na tela. Para tudo isso daqui, a gente tem que ficar atento à previsão que foi incluída lá com o artigo 28A do Código de Processo Penal, Lei 13.964 de 2019, né, o pacote anticrime, que trouxe para a gente lá a hipótese do acordo de não persecução penal. Acordo de não persecução penal, que vai ficar para uma próxima aula, tá bom? Valeu, obrigado a todos pela atenção. Até a próxima, tchau!